Nós retornamos e o programa de hoje fala sobre acessibilidade, sobre arquitetura inclusiva. Retornamos com o Dr. Pedro Paulo Davantel, ele é fisioterapeuta e é um dos profissionais que está colaborando na recuperação do Dr. José Roberto. Ele está aqui com uma dificuldade, uma limitação, a gente acredita que temporária, esperamos que seja temporária. Bom, todo o processo de reabilitação de uma pessoa que tem uma lesão medular, ele começa a partir do primeiro dia de lesão, você preparando a pessoa para ter o mínimo de complicações possível. Porque o que a gente espera, mesmo num caso onde a lesão é definitiva, é que você consiga readequar essa pessoa à sociedade com a maior capacidade possível, ou seja, com a maior funcionalidade possível, tentando fazer com que ele, explorando os limites, explorando o potencial que restou e tentando despertar a capacidade, né, residual que ele tem. Então, no caso do Beto, logo que ele teve acidente, nós começamos o trabalho de recuperação de movimentos, trabalhando com o membro superior, com o tronco e tentando preservar as articulações que estavam, tanto as íntegras, que não tinham sido acometidas, como as articulações de quadril, membros inferiores, que foi acometida, ou que teve uma sequela, né, pelo acidente. Para que ele pudesse, na hora certa e de acordo com a evolução do tratamento dele, a própria recuperação dele, ele fosse capaz de ser reintegrado à sociedade em termos de função, em termos de, profissionais, sociais e tudo mais, né? Então todo o processo de reabilitação visa você explorar esse potencial físico, né, de movimento, de musculatura, de capacidades para ele ser reinserido de novo à sociedade. E qual é a importância para essa pessoa de ser reinserido novamente, de ser autônomo, de poder aceder às atividades, todas as atividades que ele faz? Até esportivas, né? Existem até eu acho que assim, esportivas. a gente só se torna completo a partir do momento que você consegue fazer tudo aquilo que você quer, que você deseja, que você sonha, né? Então, a partir do momento que você tem uma limitação, que você se impõe uma limitação, você já não vai conseguir esse objetivo. Então, a importância assim, de liberdade, de autonomia é fundamental, né? A gente precisa fazer com que ele consiga, em todos os aspectos, ser reinserido de volta para poder ser uma pessoa completa, independente do membro inferior, dos movimentos voltarem na integridade ou de uma forma completa. Se ele recuperar 80% e com esse 80% ele puder voltar a trabalhar, ir numa festa, ir a um cinema, ir a um teatro, a gente conseguiu realmente reabilitar ele. E se tudo que estiver em volta dele permitir auxiliar, ele vai voltar com mais rapidez, com mais autonomia. Mais autonomia. Então a gente depende... Vai reconquistar a qualidade de vida. A gente depende de uma série de coisas, de acesso, por exemplo, público, de calçadas, na própria arquitetura de portas, assim, né, para ele poder fazer, entrar no banheiro, para ele entrar numa sala, entrar numa academia. Quer dizer, a gente depende de tudo isso para que ele possa ter essa liberdade. Senão ele vai ficar confinado, não só à cadeira de roda, mas ele vai ficar confinado a um espaço físico na casa dele ou em algum outro lugar. Então a gente tem que permitir, né, que as condições físicas, o meu trabalho é permitir que ele possa ir. Então o meu trabalho se de repente ele não conseguir acessar, por exemplo, ir no mercado, ir em um banco porque não tem uma rampa, porque não tem uma calçada decente. O seu trabalho fica frustrado. Nós perdemos, né, aquilo que a gente está tentando trabalhar. Porque nós estamos fazendo de tudo para que ele possa ter essa liberdade. Mas se a hora que ele conseguir isso não servir para nada, perdeu, né? O senhor que convive com isso o tempo todo, quais são as condições atuais da cidade em relação ao portador de necessidades especiais? Olha, eu diria que Maringá ainda a gente vive um certo privilégio. A gente ainda tem alguma acessibilidade, a gente tem algumas estruturas em lugares públicos, mas isso precisa melhorar muito. Eu acho que a gente convive, mas ainda, né, a gente não sabe exatamente quais são as limitações, porque a pessoa que tem o problema é que consegue enxergar isso até onde tem as maiores dificuldades na cidade. De um modo geral, no ambiente que a gente vive, que é no centro, em alguns bairros, a gente tem uma facilidade em termos de calçadas, de estruturas de prédios comerciais, públicos.
mas ainda eu acho que precisa ser melhorado bastante, eu acho. Então, nós estamos acompanhando a história do José Roberto, então falamos aqui com o Pedro Paulo Davantel, que é o fisioterapeuta. E o programa de hoje é sobre acessibilidade, mas o que é acessibilidade? Então, a ABNT, ela diz que acessibilidade é a possibilidade e condição de alcance, percepção e entendimento para uso com segurança e autonomia de edificações, espaços, mobiliários, equipamento urbano e demais elementos. Superação, determinação e muita fé. Pedimos aqui para a Dona Alice, mãe do Beto, contar um pouquinho para a gente como está sendo esse processo de reabilitação. Olha, no dia foi muito difícil para mim, mas com muita fé que ele vai andar. Se Deus quiser, Deus tem o dia dele. E eu nunca perco a fé de pedir, todo dia, toda hora. Deus vai fazer meu filho andar. O que a senhora sente quando vê o seu filho de volta, trabalhando na profissão dele? Nossa, como dentista? Já foi o primeiro milagre. Porque quando ele acidentou, o médico falou que ele não ia andar, que ele não ia... um monte de coisa. Quando ele voltou a trabalhar, você não sabe a alegria que eu senti. Dirigir. Eu tinha muito medo que ele dirigia. Ele adaptou o carro, a esposa dele muito empenhada, foi adaptar o carro. Ele já vai para Araçatuba, volta dirigindo. Vai daqui 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta, que vem o fisioterapeuta, o Dr. Pedro, e ele vai dirigindo e volta. Só que eu fico ali, Nossa Senhora, acompanhe, passa na frente, Maria, do carro do meu filho, guarde ele. E tudo isso está acontecendo, graças a Deus, muita fé e muito esforço dele também, porque ele tem muita vontade de viver e de fazer. Então, mais a força e Deus que ele merece. Nós vemos aqui com a Dona Alice a importância da fé. Então, todos os aparatos, os edifícios, são coisas pequenas perto daquilo que é a superação humana. E estudos mostram que um orçamento de um projeto arquitetônico inclusivo, ele é mais caro 1%, somente 1% de um projeto convencional. Então, realmente, a vida dessas pessoas, né, que isso pode acontecer com qualquer um de nós. Qualquer um, ninguém está livre. Ninguém está livre. A vida muda completamente. Então, a gente tem que prestar muita atenção nisso. E vamos lá saber um pouquinho mais sobre o desenho universal.